Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev. Bom, novamente tá ficando chato, né? Se você vem acompanhando os vídeos aqui certinho, mas eu preciso falar, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, nós estamos criando um projeto, então a gente está seguindo uma sequência de vídeos aqui, é importante que você assista desde o começo para você ficar por dentro do que nós estamos construindo aqui. Então cada aula é um complemento da aula anterior, ok? Então nós estamos construindo aqui um gerenciador financeiro, né? Basicamente é um projeto particular, né, para mim, então eu preciso desse projeto e estou aproveitando aqui e estou trazendo esse conteúdo para vocês da elaboração, da criação desse projeto. Show? Bom, antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like nesse vídeo aqui para espalhar aí para mais pessoas. Assim o YouTube entende que esse vídeo aqui é interessante e vai mostrar e levar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Tá aqui as nossas redes sociais e também deixe os seus comentários aqui embaixo, né? Tua dúvida, sua sugestão, que eu vou estar te ajudando e vou estar lendo com o maior prazer, ok? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador e vamos fazer a parte de autenticação hoje. Bom, gente, nós estamos aqui na parte de usuário ainda, né? Então isso aqui vai ser um gerenciador financeiro. O que é o gerenciador financeiro? Bom, eu dei o exemplo, né, para a gente trabalhar com cripto. Então eu quero trabalhar, vai ser um sisteminha onde eu vou colocar, por exemplo, as criptos que eu compro, né? É só um registro mesmo, manual. Então, por exemplo, quando eu comprei uma moeda, o valor que eu comprei ela, o dinheiro que eu comprei, enfim. E aí depois eu vou colocar por quanto eu vendi e tudo mais, ok? Só que isso aqui, ele é um sistema onde nós estamos fazendo a parte de usuários. Então, pode ter vários usuários. Imagine que eu tenho um usuário e você tenha um usuário. Já pensou você entrar no sistema e ver as minhas coisas? Ou eu entrar no sistema e ver as tuas? Não é interessante, né? Então, para isso, esse nosso sistema ele vai ter que ser fechado. Como assim fechado, Rafael? Só vai poder acessar esse sistema quem tiver um usuário e uma senha, né? Ou seja, criar uma conta, ok? E para criar uma conta e fazer o login, nós precisamos criar uma autenticação. Essa autenticação nada mais é que o login, onde vai passar o seu e-mail e a sua senha, e aí vai fazer o login. Se você olhar aqui no nosso banco, né, no nosso Prisma, a gente já tem o e-mail e a senha, né, esse password, por isso que nós colocamos essa senha aqui. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, dentro aqui do meu repositório, eu vou criar um novo repositório chamado auth.js. Perfeito? Que aqui vai ficar a nossa autenticação. Então, como a gente vai trabalhar com bancos de dados, eu vou estar importando lá de services o Prisma. Beleza. E aí eu vou criar aqui uma função que vai ser getUser. E eu vou passar aqui por parâmetro e-mail, porque eu vou buscar um usuário pelo e-mail, ok? Então eu vou pegar aqui o user, vou chamar o prisma.user.finding e agora eu vou usar esse unique aqui, porque eu vou passar uma condição, então eu quero buscar um usuário com base no e-mail que eu estou passando e eu vou retornar o usuário que eu encontrar. Ok? Então, por que nós criamos no repositório? Porque o repositório é o cara que vai no banco de dados e busca essa informação para a gente. E aí vamos fazer o nosso controller, então também vai se chamar auth.js. Ok? Vou começar importando esse camarada lá do repositório, do arquivo auth, eu tenho o getUser. Vamos precisar também do bcrypt, que a gente instalou aí nas últimas aulas. Por que nós vamos precisar dele? Lembra que a gente fez um hash, criptografou a nossa senha? Então, nós vamos precisar dele de novo para ver se a senha que o usuário está passando é a mesma senha que está no nosso banco de dados. Perfeito? E aí também eu vou precisar aqui, nós vamos gerar um token, tá? Eu não vou explicar ainda nessa aula o que é um token.
Na próxima aula eu vou explicar melhor, mas a gente precisa instalar uma biblioteca aqui, que é o JSON Web Token, ok? Vou instalar ela, instalado, e essa biblioteca ela vai gerar um token para a gente. Então eu vou importar essa biblioteca como JWT, vou importar o JSON Web Token que eu acabei de instalar e vamos aqui criar a nossa função de login. Vai receber uma requisição e uma resposta e eu tenho aqui o try-catch. Beleza? Perfeito. Bom, se nós temos aqui uma função de login, esse login precisa ter o e-mail e senha, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é validar se está vindo o e-mail e senha, se o usuário está passando o e-mail e senha, né? Não tem como eu fazer login com e-mail, tem uma senha, então vamos precisar fazer uma validação. Então eu vou criar aqui na pasta validations um auth.js e vou importar o Zod aqui, né? Que a gente estava usando para validar, ok? Show, vou criar aqui então o auth validation e eu preciso passar então o e-mail, então o e-mail é do tipo string e ele também é do tipo e-mail. Show, e também a senha, né? Então a senha é do tipo string. Ok, show de bola, tá feito a nossa validação. Posso fechar aqui e eu vou importar também esse camarada lá, que está dentro de validations /auth. E dentro de /auth eu tenho o auth validation. Ok, então primeira coisa, eu vou criar um data aqui, vou chamar o auth validation e vou fazer o parse desse cara aqui, que é o que vai vir em rec.body. E aí ele vai validar, tem e-mail, tem senha, se não tem, ele já retorna um erro para a gente. Ok? Maravilha. Então, ele fez aí tudo certinho. Show? Perfeito. Agora, depois que a gente fez essa validação, nós precisamos buscar o nosso usuário. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o getUser, passando o data.email, né? Que é esse data aqui. Ok? E aí, ele vai lá, vai buscar o nosso usuário, né? E vai retornar. Caso não exista usuário, a gente precisa fazer a validação. Então, eu vou jogar um if aqui, ó. Se não existir o user, né? A gente vai estourar um erro aqui e vamos retornar uma mensagem falando o seguinte: usuário não existe. Ok? Porque eu preciso validar. Maravilha? Então, caso o meu usuário exista, então, ó, se existir o usuário e eu vou fazer a comparação da senha aqui. Então, eu vou usar o bcrypt hash, aliás, não, né? Eu vou comparar a senha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o data.password que está vindo. Aliás, vamos mudar aqui. Vou pegar o rec.body.password que está vindo, ok? E vou comparar com o user.password. Então, eu estou fazendo uma comparação. Se a senha que o usuário está passando é a mesma que está salvado, tá salvo, né, no banco de dados, ok? Se for, eu vou gerar um token, tá? Então, eu vou chamar aqui o JWT e vou chamar essa função aqui, ok? E aqui dentro nós vamos colocar o que a gente quer dentro do token. Novamente, eu não vou explicar nessa aula o que é um token. Na próxima aula nós vamos implementar um middleware aqui para validar se o token está sendo passado ou não. E aí, para essa aula não ficar muito longa, eu vou explicar na próxima aí o que é um token JWT, ok?
E aqui dentro a gente coloca o que a gente quer. Então, eu vou passar o ID do usuário, vou passar o e-mail, ok? E vou passar o nome dele também. Maravilha. E agora, nós precisamos de uma chave secreta. E nós vamos colocá-la dentro do env, que inclusive nós não precisamos disso aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui dentro do arquivo .env chamada tokenKey. E aqui dentro eu vou gerar um negócio bem louco aqui, tá? E aqui nós vamos ler esse arquivo. E esse arquivo nós vamos ler por causa do .env, ó. Lembra lá na primeira aula que a gente fez a configuração do .env? Então, por causa dele. Então a gente passa aqui, ó, o process.env.tokenKey. Perfeito? E por último, a gente passa quanto tempo que esse token vai expirar. Eu vou colocar que ele vai expirar em 24H, ou seja, 24 horas. Ok, galera? Se isso aqui der certo, eu vou retornar o status 200 e vou enviar o token que foi gerado. Se não, eu vou retornar um status 401, né, de não autorizado, e vou enviar aqui a seguinte mensagem, ó. Usuário e/ou. Eu não vou dizer o que é que está errado, né? Então, eu vou falar, ó, usuário e/ou senha incorretos. Show? Vou ter que dar um return aqui também. Ok? E caso isso aqui caia no cat, né? Vamos retornar aqui o status 400 e vamos enviar o erro. Ok? Se eu escrevi tudo certo, se eu fiz tudo certinho, vai funcionar. Então agora falta a gente criar a rota para fazer esse login. Então nós vamos criar aqui, a gente está separando tudo, eu vou criar um arquivo auth.js dentro das rotas e vou importar o que eu tenho dentro de controller /auth. Aqui dentro eu tenho a função login. Vou criar auth routes, recebe o app, né, que é o express, e eu vou criar só uma rota que é do tipo post /login. Quando eu chamar a /login, eu chamo a função login. E aqui está o porquê que nós criamos esse index dentro das rotas, né? Para a gente não mexer aqui, ó, onde nós criamos o server, né? Então a gente só importa aqui, ó. O auth. E aqui dentro eu tenho o auth routes. Vou passar ele aqui dentro. Se tudo correr bem, vou dar um yarn start aqui. Maravilha. E agora eu vou abrir aqui o meu Insomnia novamente. Nós temos aqui a parte de usuário, então a gente está separando tudo por pasta. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada auth, né? Para a gente colocar a autenticação. Vou criar uma nova requisição, é do tipo post, e eu já vou renomear aqui, ó, para login. Beleza. E aí, só para a gente agilizar, eu vou copiar o endereço da API aqui, vou colar, e não é /user agora, é /login. Se a gente chama assim, ele vai acusar, né, que olha, o e-mail e senha são obrigatórios, então já está validando. E vou chamar agora, passando aqui o e-mail, vou passar o e-mail do meu usuário mesmo que existe, e a senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tudo correr bem, vai gerar um token para a gente aqui. Novamente, não se preocupa, a próxima aula eu vou explicar o que é esse token. Se a gente passar uma senha errada, ele vai falar usuário ou senha incorretos. Se eu passar a senha certa mais um e-mail errado, ele vai dar que o usuário não existe, ok? Porque realmente ele não encontrou um usuário com esse e-mail. Se eu passar tudo certo,
ele retorna um token para a gente. Então aqui nós já temos a nossa rota de login. Se você tiver um usuário, né, ele vai criar, ele vai gerar esse token para a gente. Então na próxima aula, próximo vídeo, eu vou explicar o que é um token, ok? E nós vamos também proteger as nossas rotas, que só vai poder chamar a nossa API algumas rotas quem somente tiver este token aqui. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.